O Informativo Notícias continua com o esporte. Diogo Botti e Márcio Souza. Olá, Rita de Cássia, nós damos sequência ao Informativo Notícias com Papo de Boleiro. Lajadense empata jogo treino na Serra. Comissão técnica da seleção se reúne na CBF. E o Ceará deu baile no Internacional pela Copa do Brasil. Agora no Papo de Boleiro. E o Lajadense empatou o único teste antes de começar a Copinha, foi ontem, lá na Serra Gaúcha, Diogo Botti. 1-1, né? Mas com o Esportivo de Bento, gol do zagueiro Laércio, né, que mostrou recuperação aí de uma lesão que ficou um período afastado desde o ano passado já. Voltou a atuar e acabou fazendo o gol que decretou o empate do Lajadense. Lajadense, quem esperava que ele tivesse aquele amistoso contra o Cerâmica, né, que não acabou não acontecendo visto o mau tempo aqui em Lajeado, para ter uma real noção do que o time e tal. Até conversando ontem com o Thales, que é o novo gerente de futebol depois da saída do Luiz Fernando, ele comentou que o time, o Luiz Carlos Vinck fez muitas mudanças e tal, então tipo, serviu para dar ritmo para todo o grupo, né, para essa estreia agora aqui no Estádio Ave Azul. Eu acho que isso aí para nós ainda é uma incógnita, né? A gente espera que o clube faça uma boa estreia e consiga, dentro das dificuldades que a gente sabe que tem, se sobressair nessa competição. Pois bem, gol de zagueiro é positivo ou negativo? Bom que o zagueiro está marcando ou ruim que não foi no ataque? Não, né? Na verdade, a gente não sabe o detalhe de como é que foi o gol, mas, por exemplo, pode ser uma cobrança de falta, cabeceio, alguma coisa assim. Em termos gerais. Eu acho que é bom, eu acho que é sempre bom ter zagueiro que sabe fazer gol, né? Porque muitas vezes a bola sobra dentro da área, cai no pé do zagueiro, o zagueiro bota lá na lua. Entendeu? Então, tipo, é bom, depende de qual zagueiro de qualidade acaba fazendo gol. A gente tinha o Lugano, que era um bom zagueiro, que gostava de fazer gol. O Juan do Inter também, o zagueiro que gosta de gol. O L, que hoje é banco do Grêmio, também gosta de fazer gol. Então é uma virtude, são zagueiros que têm uma qualidade técnica maior e conseguem botar isso na hora que a bola cai no pé. Aquele cara que não vai estragar. Não vai isolar. Não vai acabar não estragando a iluminação do estádio. Exato. A nova comissão técnica da seleção brasileira, o chefe Dunga, esteve reunido lá na CBF para tratar já do que vem por aí na seleção canarinho. A reportagem é do Sandro Miranda. De olho na preparação da seleção brasileira rumo ao Mundial de 2018 na Rússia, parte da nova comissão técnica esteve reunida na tarde desta quarta-feira na sede da CBF. Além do técnico Dunga, você vê aí o coordenador-geral de seleções, Gilmar Rinaldi, o assistente técnico Andrei Lopes, que trabalhou com Dunga no Internacional, e também Mauro Silva, que ocupa a função de assistente técnico pontual. A ideia é que esse profissional com perfil vencedor e forte identificação com a amarelinha possa ajudar em determinadas viagens e períodos. No caso de Mauro Silva, ele vai atuar durante os 2 primeiros amistosos do Brasil, contra Colômbia e Equador, nos Estados Unidos, no início de setembro. Aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Sandro Miranda para a CBF TV. Tem novidade em relação, já data para a convocação, Diogo? Tem, ainda a CBF não confirma, mas é ou 18 ou 19 agora de agosto para os amistosos de setembro contra o Equador nos Estados Unidos, né? 2 amistosos. Lá seria o primeiro reencontro da era, segunda vez da era Dunga, vamos dizer assim. O Dunga fala da questão do Neymar, que é um Neymar um pouco mais líder, assumindo a questão até de repente de braçadeira de capitão e tudo mais. E a questão do Ganso, né? Que o Dunga também fala bastante. E por incrível que pareça, 2 jogadores que ele mesmo abdicou da Copa de 2010, né? E hoje ele pode estar querendo contar de novo como, quem sabe, começar a estruturar a equipe a partir desses 2 atletas. Eu ouvi comentários na televisão, os colegas da imprensa, que talvez se o Neymar tivesse jogado 2010, teria feito muita diferença em 2014. Você acredita nisso ou é mais especulação mesmo? Na verdade, isso é muito fácil falar agora, já que não aconteceu, né? Todo mundo tem a sua teoria. Mas, na verdade, isso serviria para o próprio amadurecimento do Neymar, né? Com uma Copa do Mundo na bagagem, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo Fenômeno era do grupo de 94. Ele não entrou no gramado em nenhum dos jogos do tetracampeonato, mas ele estava lá. Ele serviu como experiência ao lado de Dunga, ao lado de Romário, de Bebeto, jogadores mais calejados que possam passar uma experiência. Então talvez se o Neymar tivesse ido para a Copa de 2010, além de ser uma opção muito interessante, porque o Brasil acabou desclassificado para a Holanda tendo uma substituição para fazer. O Dunga olhava para o lado, tinha o Josué, né, como volante para botar. Então, tipo, além de servir como opção, poderia sim ter dado uma bagagem maior para o Neymar, mas eu acho que não teria feito diferença não. Eu acho que a questão do amadurecimento do próprio Neymar com esse tempo de Santos, tempo de Barcelona, eu acho que seria o suficiente, eu acho que não teria agregado a mais.
Os colorados esperavam na noite de ontem pela Copa do Brasil que desse fandango no Beira-Rio. Acabou dando forró, Diogo. Que coisa horrível, Marcelo. Como o Inter jogou pouco ontem. Você tava 2 passes. Olha, difícil mesmo. Eu acho que o Inter se complicou muito. Se buscar a classificação, que eu acho quase que impossível, vai ser na superação mesmo, porque o futebol apresentado ontem por jogadores que eram referência até como Paulão, Williams, Alan Patrick, Alex, deixou muito a desejar. O Inter ontem foi caótico em campo, não conseguia acertar 2 passes de metros assim, de diferença. Assim como foi 2-1 para o Ceará, poderia ter sido mais. O Dida pegou pênalti no primeiro tempo. Então acho que assim, o Inter ou o Abel muda a sua postura dentro de campo. E o que não vai entender é isso. O Abel achou bom. Disse que tinha que dar balão. Tá jogando em casa, não pode dar balão. É o Ceará. O Ceará eu acho que é uma fortíssima equipe, é líder da Série B. Só que o Inter não pode se acovardar para o Ceará no Beira-Rio. O Inter ontem foi totalmente reconhecido, por exemplo, daquele jogo contra o Flamengo, onde se impôs e tudo mais. E agora realmente ficou complicado e pode estar dando adeus ainda de forma precoce na Copa do Brasil. Houve muita reclamação, lógico, principalmente pelo lado colorado, que jogou em casa, mas também pelo lado do Ceará em relação à arbitragem. Fato que atrapalhou? Atrapalhou para os dois lados, né? Sim. No final do jogo ali teve 2 pênaltis, claro que ele não marcou um para cada lado, né? O pênalti do Inter acabou sendo mesmo o jogador Nicão, que terrorizou a defesa do Inter, acabou cavando pênalti, que o Maguianos bateu e o Dida defendeu. Mas a arbitragem inverteu muitas faltas, travava muito o jogo. Então o jogo se tornou muito ruim, assim, taticamente, tecnicamente, em função da arbitragem, sabe? A gente fala, quando o árbitro não aparece, que o jogo é bom. Mas nessa vez o árbitro apareceu demais, sabe? Era estrela. Sempre quando a câmera estava no campo, estava nele, né? Coisa estrela, assim, né? Então, tipo, ele teve influência, assim. Eu acho que talvez não na vitória do Ceará, mas influência de o jogo ter sido mais jogado na bola e ter tido uma competitividade maior ao longo do período. No lado tricolor, já em clima de Filipão, mas ainda sem ele na Casa Mata, o time se prepara para o fim de semana. O time é comandado pelo André Jardine, né, que é o interino, que já estava como certo antes. O Jardine vai comandar o Grêmio lá em Salvador contra o Vitória, né, já fez mudanças, né, o Breno, lateral esquerdo, está voltando para a lateral, e assim como o Dudu está retornando no setor ofensivo. São 2 alterações meio táticas. Já sai o Simon, que era um zagueiro improvisado, né, que foi uma teimosia do Anderson Moreira apostar o Simon, que não é um mau jogador, mas é um jogador duro, né? Então às vezes o Grêmio jogava com 3 zagueiros sem a postura defensiva dos 3 zagueiros, tendo o Simon na lateral. E o Dudu volta. O Dudu acho que não devia nem ter saído do time. Um jogador agudo, um jogador que oportuniza a entrada dos outros atacantes, faz bem nesse primeiro princípio interino. Eu acho que o Grêmio, com essa motivação a mais, mesmo não tendo o Filipão ali, mas por esse fator Filipão, que já está contratado pelo Grêmio, eu acho que o Grêmio pode ganhar corpo, quem sabe atropelar o Vitória mesmo fora de casa. Me pareceu que o 7-1 que a seleção brasileira levou da Alemanha, depois os 3-0 da Holanda e toda a birra que o Filipão teve durante toda a Copa do Mundo, iriam influenciar um pouco negativamente na chegada dele aqui, muito pelo contrário. A torcida, os jogadores, enfim, direção, todo mundo do Grêmio adorou. Na verdade, né, Márcio, a questão do Filipão é além da seleção. O Filipão, ele é o gremista lembra da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, da ida para Tóquio. É isso que o torcedor gremista lembra. Ele lembra do 7-1 da seleção, não quer saber disso. A gente é bairrista até nisso, né? Inter, Grêmio, era isso, seleção é segundo plano. Então o Filipão chega com uma moral gigante nesse Grêmio que passa uma reformulação de elenco e tudo mais. E eu acho que assim, o Filipão tem tudo para dar certo, porque ele treinar ele sabe. É um cara motivador, é um cara que de repente possa ter alguma outra coisa que ele possa se atualizar, mas sem dúvida é um cara vencedor. Bom, vencedores também, por enquanto, estão os jogadores do time do Papo, São Lourenço na Libertadores da América. Perderam ontem, mas também não fez diferença alguma, né? Goleado de 5-0 no primeiro jogo, né, Márcio? O São Lourenço tinha encaminhado ali a vantagem jogando em casa. Ontem perdeu para o Bolívar na altitude lá de La Paz e acabou confirmando a sua vaga na final. Uma final inédita, enfrenta o Nacional do Paraguai para ver quem é o melhor da América. Minha aposta segue no Papa.
Mas... É uma final, tipo, pra nós que tinha grandes clubes brasileiros, o próprio Cruzeiro, o Grêmio, que chegaram um pouco mais longe aí, Atlético Mineiro, caiu pelo caminho. Deixa eu apostar um pouco mais no futebol brasileiro aí. Nacional do Paraguai, né? A folha do Nacional do Paraguai não deve dar o salário do D'Alessandro. E até outros da Argentina também, que já tem mais tradição. Independente, tudo bem. É uma Libertadores que foi atípica aí. Lembrando aí épocas de Olímpia, Once Caldas, 2004, esses times assim, ganharam Libertadores. Quem sabe o Nacional do Paraguai é pronto, mas a minha aposta segue no time do Papo. Beleza. Nós voltamos amanhã às 6 da tarde com Informativo Notícias, Dona Rita de Cássia, depois na sequência a gente no Papo de Boleiro. Até mais. Boa tarde.